Agora tem informação chegando lá de Brasília. O governo federal elabora um termo de ajustamento de conduta com o Discord. A plataforma tirou do ar as ferramentas de transmissão ao vivo, em cumprimento a uma determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados. É o Pedro Moreira, lá em Brasília, quem traz mais informações para a gente. Oi, Pedro. Oi, Carol. Mais uma vez, bom dia para você, para quem nos acompanha. Olha, o Discord Brasil apresentou nessa segunda-feira um documento para a Advocacia Geral da União com uma série de propostas para tentar melhorar a segurança na plataforma, sobretudo a proteção de crianças e adolescentes. Essas propostas apresentadas pela empresa vão ser consideradas nesse termo de ajustamento de conduta que o governo prepara. Vamos lembrar que aqueles 2 decretos que o presidente Lula editou há alguns meses, que trataram da regulamentação das redes sociais no Brasil, atribuíram novas funções, tanto para a AGU quanto para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Esses 2 órgãos ficaram responsáveis pela fiscalização e punição das plataformas digitais aqui no Brasil. E essas propostas que o Discord apresentou ontem foram fruto de uma cobrança que o governo fez, uma reunião na sexta-feira passada, na qual participaram, além da AGU e a ANPD, também representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então a gente tem essas várias frentes do governo, né? Tem esse termo de ajustamento de conduta que a Advocacia Geral da União está trabalhando e tem também aquela investigação aberta pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, a ANPD tinha determinado que o Discord suspendesse as ferramentas de transmissão ao vivo e isso foi feito também nessa segunda-feira. O Discord informou, divulgou uma nota informando que estava seguindo a determinação. Lembrando que a plataforma tinha até chegado a pedir para a ANPD uma prorrogação desse prazo, para poder implementar essa medida, pediu até uma reconsideração para não ser obrigada a tirar do ar essas ferramentas que permitem aos usuários fazerem transmissões ao vivo, por vídeo, mas decidiu seguir então a determinação. Diz o Discord Brasil que o vídeo é uma parte importante e muito valorizada da experiência da plataforma, que é valorizada pelos usuários, permite que eles se comuniquem e criem conexões significativas ao compartilhar experiências, jogar juntos e manter contatos com amigos e familiares. A empresa afirma ainda que segue dialogando com o governo à disposição das autoridades para a construção de políticas públicas no Brasil, para ajudar a criar uma experiência online mais segura para todos, tanto no Discord quanto em toda a internet. Vamos lembrar também que todo esse caso envolvendo o Discord começou, a gente soube, veio à tona no último dia 4, quando o governo informou os resultados de uma operação que envolveu o Ministério da Justiça e Segurança Pública e polícias civis de 8 estados, aquela Operação Lívia, na qual a gente ficou sabendo que uma adolescente de 13 anos cometeu atos de automutilação e tirou a própria vida durante uma transmissão ao vivo dentro do Discord. Carol. Obrigada, Pedro. Trazendo informação para a gente em Brasília, temos o Pedro nessa cobertura, assim como o Jairo Nascimento, para falarmos mais, inclusive sobre qual é o limite da atuação da ANPD. Aí a gente está trazendo uma discussão jurídica. Por quê? Como a gente está acompanhando, Jairo? A agência pode aplicar multas, pode determinar, nesse caso, inclusive já determinou e foi cumprido a suspensão de determinados serviços, determinadas transmissões, mas a gente está falando aí de uma empresa dos Estados Unidos. O quanto que esse é um fator limitante para a atuação da agência? É limitante porque se você não tem um representante legal da empresa aqui no Brasil, fica difícil responsabilizá-la, A gente pode lembrar o que aconteceu em relação ao Rumble, que a gente tem acompanhado, de outras ações encabeçadas pelo ministro Alexandre de Moraes, ou do que nós vimos em relação ao antigo Twitter, ao X, que agora tem representação legal, mas foi cobrado por não tê-lo e sofreu ameaças de ser banido do país caso não o fizesse. O mesmo pode ser o próximo passo, um caminho a ser tomado pelo Discord aqui no Brasil. E o que é interessante, Carol, quando a gente vê essas medidas, elas são medidas do Poder Executivo, certo?
Então nós temos ali a AGU trabalhando, a ANPD, o Ministério de Justiça e Segurança Pública. Mas eu conversei com alguns especialistas no ramo do direito que me explicaram que você também pode ter uma ação por parte do Poder Judiciário, que pode, por exemplo, abrir uma ação civil pública, né? Alegando que a plataforma não cumpre o regramento do Brasil e pode fazer até uma correlação com este crime ou outros que tenham acontecido na plataforma. É uma questão de observação do que vai acontecer daqui para frente. Lembrando que há possibilidade, sim, de uma multa de até 50 milhões de reais por infração, cada infração. Eu conversei com o Lucas Paglia, que é um advogado, que é especialista em direito digital, que estava falando justamente sobre essa questão da multa, explicando o seguinte, né? Que essa operação da empresa pode talvez não ser afetada no Brasil, ela pode dar um jeito de continuar a trabalhar aqui, porém acaba afetando a reputação do Discord no Brasil. Veja só o que ele disse. Por conta do ECA Digital ter sido posterior a esse regulamento de dosimetria, a ANPD ainda diz que deveria atualizar esse regulamento para poder ter mais inserção da multa prevista no regulamento da dosimetria para os crimes, para as sanções, para as situações que envolvam o ECA digital. Então ainda existe essa dúvida regulatória quanto a isso. Mas, se tratando de uma eventual penalização, sanção de pecúnia de valor de até 50 milhões de reais, o que o mercado, que a gente acredita de maneira geral, é que ele não é sozinho suficiente, mas ele é um grande indicador de que existe uma punibilidade, existe o que a gente chama do enforcement da lei, ou seja, a lei, ela por mais que exista, no Brasil a gente tem essa cultura de que ela só é aproveitada, ela só é respeitada a partir do momento de que exista uma sanção, existe uma penalidade. Um recado que vem, né? Até para enfatizar aqui, Discord tem representante legal no Brasil, inclusive o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, Jairo. É importante a gente fazer até essa correção do que eu havia falado, né? Dizendo que não tem representante. Não, sim, tem representante legal no Brasil e justamente esta é a função desse representante no que diz respeito quando ele é demandado a todas essas questões que a gente tem trazido aqui. Outro detalhe que é importante a gente trazer, até o Lucas comenta a respeito disso, é que uma decisão como essa, de uma multa, ou até do termo de ajuste de conduta, não necessariamente na multa, né, no TAC, é que possa servir como um divisor de águas. Ou seja, ameaçar, se adequa, se não fizer, isso pode fazer com que não só o Discord ou qualquer outra plataforma que tenha um comportamento parecido e não agrade à administração, tenha que seguir este regramento, uma vez que está presente no ECA Digital. E aí, só para concluir, a gente tem um descompasso, porque a ANPD acaba lidando com um regramento mais antigo que em comparação com o ECA Digital, que é mais atual. O Jairo Nascimento vai seguir nessa cobertura com a gente, acompanhando os vários debates. Obrigada, Jairo. Um ótimo dia.